outra história do livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pinkola Estés. Chama-se Os Três Cabelos de Ouro. Esta é uma versão romena dessa história, que trata da recuperação de um rumo perdido. O rumo é composto por sentir, ouvir e seguir a orientação da voz da alma. Muitas mulheres conseguem ter uma perfeita noção do rumo, mas quando perdem contato com ela, ficam dispersas como um colchão de penas aberto que se espalhou por todo o campo. Eu sou doutora Sônia Baldini, pediatra, psicanalista e contadora de histórias. Vamos lá, os três cabelos de ouro. Uma vez, numa noite escuríssima e trevosa, o tipo de noite em que a terra fica negra, as árvores parecem mãos retorcidas e o céu é de um azul escuro de meia-noite, um velho vinha cambaleando pela floresta, meio às cegas, devido aos galhos das árvores. Os ramos arranhavam seu rosto e ele trazia um pequeno lampião numa das mãos. A vela dentro do lampião tinha uma chama cada vez mais baixa. O homem tinha os cabelos amarelos e compridos, dentes amarelos e rachados e unhas amarelas e recurvas. Ele andava todo dobrado e suas costas eram arredondadas como um saco de farinha. Sua pele era tão vincada que caía em folhos do seu queixo, das axilas e dos quadris. Ele se apoiava numa árvore e se forçava a avançar. Depois se agarrava numa outra para avançar mais um pouco. E assim, remando desse jeito e respirando com dificuldade, ele ia atravessando a floresta. Cada osso nos seus pés ardia como fogo. As corujas nas árvores piavam, acompanhando o gemido das articulações à medida que ele seguia pelas trevas. Muito ao longe, tremeluzia uma luzinha, um chalé, um fogo, um lar, um local de descanso. E ele se esforçava na direção daquela luz. No exato instante em que chegou à porta, ele estava tão cansado, tão exausto, que a pequena chama no seu lampião se apagou e o velho caiu porta adentro, desmaiado. Dentro da casa, uma velha estava sentada diante de uma bela fogueira e ela se apressou a chegar até ele, segurou-o nos braços e o levou mais para perto do fogo. Ela o abraçou como uma mãe abraça o filho. Ela se sentou na cadeira de balanço e o embalou. E ali ficaram os dois, o pobre e frágil velhinho, apenas um saco de ossos, e a velha forte que o embalava. Pronto, pronto, calma, calma, pronto, pronto. Ela o embalou a noite inteira, e quando ainda não havia amanhecido, mas estava quase chegando a hora, ele estava extremamente remoçado. Ele era agora um belo rapaz, de cabelos dourados e membros longos e fortes. Mas ela continuava a embalá-lo. Pronto, pronto, calma, calma, pronto, pronto. E quando a manhã foi se aproximando cada vez mais, o rapaz foi se transformando numa linda criancinha, com cabelos dourados trançados como palha de milho. No momento exato do raiar do dia, a velha arrancou bem rápido 3 fios da linda cabeça da criança e os jogou nos ladrilhos. Eles fizeram um barulhinho. Tim, tim, tim. E a criancinha nos seus braços desceu do seu colo e saiu correndo para a porta. Voltando o rosto por um instante para a velha,
o menino deu um sorriso deslumbrante, virou-se e saiu voando para o céu, para se tornar o brilhante sol da manhã. Então, uns comentários, da doutora Estés. Tudo à noite é diferente. Por isso, para entender essa história, precisamos mergulhar numa consciência noturna, um estado no qual percebemos com maior rapidez cada estalido ou ruído. E à noite, que ficamos mais próximos de nós mesmos, mais próximos de ideias e sentimentos essenciais que não são tão registrados durante o dia. Quando é noite num conto de fadas, sabemos que estamos no inconsciente. Nessa história, ela é um período em que um homem muito velho vai enfraquecendo cada vez mais. É uma hora na qual estamos nas últimas, em algum sentido importante, não necessariamente a morte, Perder o rumo significa perder a energia. A tentativa absolutamente equivocada quando perdemos o rumo é a de correr para arrumar tudo de novo. Correr não é o que devemos fazer. Como vemos na história, sentar e balançar é o que devemos fazer. A paciência, a paz e o balanço renovam as ideias. Só o ato de entreter uma ideia e a paciência para embalá-la são o que algumas mulheres poderiam chamar de grande prazer. A mulher selvagem o considera uma necessidade. Isso é algo que os lobos conhecem inteiramente. Quando um intruso aparece, os lobos podem rosnar, latir ou até mesmo mordê-lo, mas eles também podem, a uma boa distância, recuar para o interior do grupo, sentando-se todos juntos como uma família faria. As costelas se enchem e se esvaziam, sobem e descem. Eles estão tomando rumo, estão se reposicionando, voltando ao centro de si mesmos e resolvendo o que é importante e o que fazer em seguida. Estão decidindo que não vão fazer nada agora mesmo, que só vão ficar ali sentados, respirando, embalando-se juntos. Ora, muitas vezes, quando as ideias não estão funcionando bem, ou quando nós não as estamos trabalhando bem, perdemos nosso rumo. Isso faz parte de um ciclo natural e ocorre porque a ideia ficou ultrapassada ou porque nós perdemos a capacidade de vê-la por um ângulo novo. Nós mesmas ficamos velhas e desconjuntadas como o velho na história dos 3 cabelos de ouro. Embora haja muitas teorias sobre bloqueios criativos, a verdade é que bloqueios brandos vêm e voltam, como as condições atmosféricas e como as estações do ano, com as exceções dos bloqueios psicológicos, de que falamos anteriormente, como não mergulhar na própria verdade, como o medo da rejeição, o medo de dizer o que se sabe, a preocupação com a própria competência, a poluição da correnteza básica, etc., entre outros. Nos contos de fadas, quando acontece algo de mal, isso significa que algo novo precisa ser tentado, uma nova energia precisa ser aplicada, uma força mágica de cura e ajuda precisa ser consultada. A mulher cujas ideias ou energias feneceram, murcharam ou cessaram completamente, precisam saber o caminho até a velha curandeira e precisa levar o ânimos exausto até ela, para que ele se recupere, tá bom? Espero que
tenham aproveitado a história e até a próxima. Muito obrigada.